Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Somos gratos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que têm divulgado este canal para amigos, parentes, para grupos que você participa, para que as pessoas possam se inscrever também no canal Hora Tranquila no YouTube, assim como você é inscrito. E também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. E mandamos aqui um alô especial para a Regina Wagmacher, é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Eli e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Lali Pereira é de Vitorino Freire, no Maranhão. Cleide Araújo é de Vitória da Conquista, na Bahia. E Pastor Emanuel é de Moçambique. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um daqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por problemas, por lutas, por dificuldades. Sabemos que cada um tem a esperança, a fé de que Tu irás abençoá-los e fazer o melhor por eles. Nós pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre a promessa que foi feita a Abraão. E então Deus, depois de cumprir essa promessa, o filho Isaque nasceu. E agora Isaque já estava aí com seus 12 anos, 13 anos de idade. E Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, o único filho, que era o filho da promessa. E Abraão não questionou. Abraão, ele conhecia a voz de Deus e ele então pegou alguns dos servos, lenha, fogo, o cutelo, né, que é a faca, e foi para um lugar que Deus iria mostrar. Caminharam 3 dias quando Abraão avistou o Monte Moriá. E depois esse monte passou a se chamar O Senhor Proverá. Por quê? Porque no caminho, depois que Abraão disse aos servos que permanecessem ali enquanto ele, Abraão e Isaque iam até aquele monte adorar o Senhor e depois voltariam, Isaque perguntou: aonde está o cordeiro, pai? Está aqui a lenha, o fogo, o cutelo. E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E sabemos que este cordeiro que foi provido por Deus para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaque, este cordeiro simboliza o nosso Senhor Jesus, que se entregou para morrer por cada ser humano. Desde a criação do mundo, quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele prometeu que enviaria o descendente da mulher para resgatar o ser humano do pecado. E então Deus fez para Adão e Eva roupas com peles de cordeiro, e aquele cordeiro também já simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois desse episódio, que Abraão foi até o Monte Moriá para sacrificar Isaque, ele retorna para casa com o filho, assim como ele havia dito, né, que ele iria até o monte e voltaria com Isaque. Assim aconteceu. Passado alguns anos depois, a esposa de Abraão, Sara, ela faleceu. Nós vamos ler com vocês Gênesis capítulo 23. A palavra de Deus nos diz: quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Aqui, neste primeiro versículo, fala que Sara tinha 127 anos.
é a única vez aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, em que é mencionado a idade de uma mulher. Porque normalmente eles só mencionavam a idade dos homens, né? Viveu fulano tantos anos, gerou filhos e filhas e depois, né? Viveu mais tantos anos e morreu. E porque naquela ocasião o sistema era um sistema patriarcal, era os homens, né? Eles representavam a família, a mulher, os filhos. E então, aqui é a primeira vez que é mencionada a idade de uma mulher e foi exatamente Sara. Interessante aqui também que Sara, quando morreu com 127 anos, o seu filho Isaac, ele tinha aí aproximadamente 40 anos de idade. Por quê? Porque ela teve Isaac com 90 anos, quando Deus fez a promessa, né? E então a Sara iria ter o filho, ela tinha 90 anos. E agora então, ela morre com 127, então são 37 anos que aproximadamente Isaac tinha quando sua mãe morreu. E então, diz aqui a palavra de Deus que ela morreu na terra de Kiriat Arba, que hoje é chamada Hebron. E então Abraão lamentou a morte dela e chorou. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendo-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, faço a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para a minha família. Efron estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade, vai, sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata, mas o que é isso? Entre amigos, vai e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata pesadas de acordo com o padrão do mercado, e os hititas testemunharam a transação. Assim Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron, em Macpela, perto de Mamre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Mamre, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. Vocês notam que aqui no capítulo 23, o relato ele gasta mais tempo falando da negociação de Abraão com os hititas para comprar a terra para sepultar a esposa, do que propriamente dito fala da morte de Sara, não é? A maior parte do tempo é falando ali nessa transação que Abraão queria comprar. Os hititas queriam que ele sepultasse ela em qualquer lugar que ele escolhesse, mas o que Abraão estava intencionando é que ele queria ter uma posse ali em Canaã. Deus já havia prometido que a terra seria dele. Mas até agora, até este momento em que Sara morreu, eles não tinham posse da terra. Ele era um estrangeiro, ele era um forasteiro. E ele então queria comprar um pedaço de terra já em Canaã, na terra prometida, para que ali ele pudesse se estabelecer e ali ter a sepultura dele e também dos seus familiares que viessem a falecer. E assim então aconteceu, depois de negociações e tal, os hititas não querendo vender, porque Abraão era considerado um príncipe, ele poderia sepultar sem nenhum problema, mas ele não seria dono daquela terra. E então
No final, o Efron, ele diz então que o preço seria 400 peças de prata, e assim aconteceu. Abraão pagou o que foi sugerido e aquela terra passou a ser dele, ali em Macpela, e ele então sepultou Sara naquele terreno em que ele comprou. Interessante também é que a especificação aqui no capítulo 23 de Gênesis, que Sara morreu na terra de Canaã, enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Estava se cumprindo a promessa, eles ainda não tinham tomado posse da terra. Isso viria mais tarde, como nós já estudamos. Os descendentes de Abraão, eles seriam passariam como escravos 400 anos, e depois então é que eles teriam tomar posse da terra. Demorou tempo, não é? Deus disse para Abraão, na ocasião quando nós estudamos, que ele descansasse em paz, que ele ficasse tranquilo, porque aquela terra seria da descendência dele. E interessante também, irmãos, é que Abraão, nós ainda vamos falar, né, sobre a morte dele, e Abraão, ele não viu a concretização dessa promessa, mas ele creu. Então, nós também hoje temos a promessa de que nós iremos para um lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós, e este lugar é a Canaã Celestial, é a Nova Jerusalém. Só que muitos dos nossos queridos já dormiram no Senhor e não viram o cumprimento dessa promessa, mas ela vai se cumprir, e nós também, possivelmente alguns de nós, poderemos também passar pelo descanso da morte, mas morrer na esperança de que nós vamos tomar posse da terra. Veja que Deus disse para Abraão, 400 anos eles ficariam lá escravos, para depois tomarem posse da terra. E nós também estamos aguardando o cumprimento da promessa de que Jesus vai voltar, que Ele está preparando lugar para cada um de nós, e essa promessa vai se cumprir, não está longe, está muito próximo. Nós estamos vivendo uma época em que os acontecimentos proféticos estão diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer, só não vê quem não estuda a Bíblia, só não vê quem não crê nas palavras de Deus. Então esses não veem. Para eles tudo isso que está acontecendo é normal. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, para nós que estudamos a Bíblia, nós vemos que são cumprimentos proféticos da breve volta do Senhor Jesus. E então Sara foi sepultada ali, próximo a terras de Mamre, né, em Macpela, e eles então passaram a ter pelo menos um pedacinho de terra já na terra que Deus havia prometido. Abraão, ele reconhecia que era peregrino, que era forasteiro, que era estrangeiro no meio daqueles povos que lá viviam. Agora aqui estava falando dos hititas, né? Mas lá tinham outros povos, os amorreus, os queneus, enfim, muitos povos haviam ali naquela região. Mas a promessa de Deus, ela não falha. E Sara, então, aos 127 anos, ela morre, é sepultada, e nós vamos ver então ainda nesta semana o que foi que aconteceu após a morte de Sara, que está também relatado aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 24. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.